Olá pessoal, Carol por aqui, eu sou Head de Produto e no conteúdo de hoje nós vamos falar um pouco sobre User Stories ou histórias de usuários. Vamos falar o que é uma User Stories, qual é a importância, principalmente entender quais são as boas práticas e muito mais. Logo depois da vinheta, confira só. Bom, então, gente, voltando aqui, né? O que é uma User Story? Vocês têm noção do que ela é? A User Story, ou história do usuário, ela é aplicada no desenvolvimento ágil com o objetivo da gente descrever uma funcionalidade do ponto de vista do usuário. Então, a User Story ela tem que ter como mandatório que o que você for entregar ao final da sprint, ela entregue valor para o usuário, ou ela entregue um incremento de valor. Então, quando eu tenho uma user story dentro do teu backlog, quando você prioriza uma user story, o objetivo final é o que você vai ativar em produção ali, o teu usuário vai ser capaz de utilizar, vai ser capaz de ver valor naquela entrega, tá? Então, atente-se, quando você for definir se um item a ser desenvolvido, se uma nova funcionalidade, ela é uma user story, um artefato, uma melhoria, o que for, você tem que pensar, para ser user story, você precisa que a entrega gere valor para o cliente, tá bom? Para o usuário. Então vamos lá. Qual é a importância de eu ter uma user story bem escrita? A gente torna que esse processo, a gente traz o processo de desenvolvimento de uma forma muito mais facilitada e sem tanto retrabalho. Retrabalho às vezes acaba acontecendo. Mas quando a gente consegue trazer para a história do usuário a maior quantidade de informações, desde que sejam informações úteis, né? Não é sair enchendo linguiça, como dizem. Você consegue trazer a visão do que o usuário deseja para que o time de desenvolvimento, o time de dados, o time de negócio, o time de design consiga trabalhar e entregar aquele objetivo, tá bom? Então vamos lá, vamos trazer aqui agora qual é a importância dela. A User Story, como eu falei, ela traz o entendimento do ponto de vista do usuário. O que o usuário gostaria que aquela funcionalidade entregasse para ele em termos de valor. Então, a gente consegue, através da visão do usuário, explicitar para os stakeholders, para os desenvolvedores, para todo o time ali da Scrum, do time da Squad, o que o usuário deseja que seja entregue, tá bom? Então, a gente precisa ter aqui uma comunicação muito alinhada, tá? A User Story, ela permite que todo o time, a 10 mãos, 6 mãos, N mãos, consiga mexer naquela User Story e ir refinando cada vez mais para que aquela história ela consiga entregar e cumprir o papel que foi solicitado pelo usuário, tá bom? Então, a gente, com uma User Story bem escrita, a gente reduz problemas de ambiguidade, a gente reduz mal entendido. Ah, mas eu achei que a funcionalidade era para fazer isso. Acho errado. Tá na User Story. O que o usuário realmente gostaria? Calma aí que poparam aqui o negócio. O que o usuário realmente gostaria, tá? Então, se você escreve uma User Story bem assertiva, bem detalhada do ponto de vista, de novo, do que o usuário deseja, não é colocando coisas extras, você consegue trazer para ali, reduzir mal entendido, tornar o processo mais eficaz, você consegue que o time de desenvolvimento perceba o que precisa entregar, tá bom? Então, vamos falar aqui de elementos da história de usuário. Basicamente, eu falo para vocês que a história do usuário ela precisa ter 3 elementos base, tá? Se não tiver esses 3, a história do usuário ela nasce capenga. O primeiro elemento base é ter o título. E o título ele precisa ser curto, descritivo e orientado ao usuário. Para que quem pegou aquela história entendeu. Ah, essa daqui é upload de arquivo. Curto, direto para o que o usuário precisa, fazer um upload de arquivo, tá bom? Então, o título ele precisa ser curto, tem que ter uma descrição fácil e orientada ao usuário. O segundo pilar que a gente precisa ter numa história de usuário é a descrição. Eu tenho que ter a descrição dela com base no tom de voz que eu digo, na percepção que o usuário gostaria que aquela história entregasse de valor para ele. E eu preciso ter o critério de aceitação. Então, eu tenho que ter título, uma descrição e critérios de aceite. Critérios de aceite são muito importantes. Eles são requisitos específicos para que a gente possa aprovar que aquela user story, aquela história do usuário, ela está completa, ela está finalizada, tá? Então, é importante a gente não menosprezar os critérios de aceite. Já vi várias histórias com critérios de aceite em branco. Não, gente, não ignore os critérios de aceite, tá bom? Mas tudo bem, Carol, como é que a gente vai escrever uma história de usuário eficaz? E aí aqui, não sei se vocês chegaram a ouvir o termo
invest no inglês, que é a técnica que o pessoal traz para fazer a escrita, um guia para trazer a escrita da história do usuário com qualidade, né? Então, segundo ali, né, a gente tem que botar embaixo do braço ali Scrum Guide, a gente precisa ter que a história do usuário ela consiga ser independente, eu leio aquela história, ela tem início, meio e fim, eu consigo entender o que ela faz, ela tem aquela entrega de valor para o usuário ao final da história, né? Eu vou ativá-la, eu entrego o valor para ele, então ela precisa ser independente, ela precisa ser negociável, né? Eu consigo entender e negociar o que eu preciso nela. Ela precisa ter valor, então, valuable, né? Eu consigo trazer valor ao ativar essa história para o meu cliente. Ela precisa ser estimável, né? Eu consigo estimar, seja em termos de story point, seja em termos de horas, eu consigo estimar o quanto de esforço eu vou ter que dedicar àquela história para ativar aquele valor. Ela precisa ser pequena, não vai ser uma história de 3 meses, eu preciso pensar em quebrar para chegar na entrega mínima de valor para o meu usuário. Ela precisa ser testável. E aí, testável, os critérios de aceite servem para ajudar nisso, né? Eu consigo testar aquela entrega, tá? E aí, principalmente, a importância da gente trazer a bordo da escrita da história as pessoas envolvidas. Então, a gente tem que entender como o stakeholder vê aquela história, como ele vê aquela funcionalidade sendo implementada. A visão do usuário, trazer a equipe de desenvolvimento para as partes de refinamento, trazer o time de dados, o time de design, para todo mundo colaborar e co-criar com aquela história, tá bom? Para que a gente garanta um entendimento comum e não fique naquele, poxa, o time de design entendeu banana, o time de desenvolvimento desenvolveu maçã e o stakeholder queria uva e o cliente queria um aplicativo. Então, para evitar isso, a ideia é que a gente junte todo mundo e faça essa cocriação junto. E aí, vamos fazer um exemplo prático aqui? Fazer um exemplo prático com base numa necessidade de um usuário. Pensa aqui comigo, a gente tem hoje um usuário, tem vários templates, depois eu posso até, se vocês quiserem deixar aqui, disponibilizar um template padrão ali do que eu julgo ser uma história bem estruturada, tá? Você vai ver vários, se quiser jogar no Google, você também acha. Mas pensa aqui comigo. Antes disso, antes de eu fazer o exemplo, se inscreve aqui no canal, já aproveita e já deixa aquele joinha, porque aqui esse exemplo já vale um joinha. Se inscreve no canal e vamos continuar aqui, tá? Então, um exemplo aqui, você está desenvolvendo um aplicativo de banco e aí você precisa entregar uma funcionalidade para o teu usuário para ele submeter a documentação para abrir uma conta. Esse é o teu objetivo. Ponto de vista do usuário. Um usuário que vai utilizar o seu banco digital, ele precisa, no aplicativo, submeter a documentação, tá? Então, essa é a necessidade dele, é a dor. A dor dele hoje é ele não consegue subir documentação para abertura daquela conta digital. Então, surgiu a demanda de ter uma funcionalidade que faz o upload de arquivo. Então, história. Upload de arquivo para o aplicativo. Eu como usuário do aplicativo que busco abrir uma conta no banco digital, desejo ter a opção de fazer o upload de um arquivo, fazer o upload dos meus documentos para que eu consiga fazer a aprovação da conta sem precisar ir presencialmente a uma agência. Então, a gente tem os 3 elementos. Quem é a pessoa, quem é o usuário, área de negócio, usuário, cliente final. Desejo, qual é o objetivo que ele vê com aquela entrega de valor da história, qual é a finalidade. Então, esses 3 elementos. E aí a gente vai começar a fazer o quê? A gente vai começar a detalhar essa história. Então, na minha visão aqui, o primeiro item que a gente precisa, eu costumo trazer isso aqui no Squad, a gente tem que ter as regras de negócio. Quais são as regras de negócio? Para esse caso, para esse exemplo de um usuário que ele quer ter, ele quer submeter a documentação. Qual é a regra de negócio? A regra de negócio é que o usuário ele consiga fazer o upload de arquivos em formato PDF, JPEG, PNG, com o tamanho de até 10 megabytes, que ele possa enviar frente e verso, que ele consiga fazer crops, rotacionar, girar. Aí vou botando ali todos os meus desejos, tá? Como regra de negócio. O usuário ele tem que conseguir tirar foto, né? Daí a gente vai especificando. Depois disso, eu posso puxar se a gente tem algum layout. Então, aí, para um momento que eu for fazer um refinamento, chamar o time de design, coloca aqui o layout, né, o UX/UI que a gente está desenvolvendo em relação a essa funcionalidade. Puxo também a parte de premissas. Qual é a premissa dessa história? A premissa dessa história é que a gente faça o upload de arquivos sem ter a necessidade de anexar, assim, várias. Aí a gente pensa qualquer outra premissa.
Depois da premissa, a gente entra aqui com a parte de dependências. Que dependência eu tenho dessa história? A dependência é algo que pode travar a tua história. Então, a gente tem uma dependência nesse caso de que eu preciso ter uma API ou uma OCR para identificar o documento. Então, essa aí pode ser uma dependência. Eu vou abrir essa dependência para alguém. Eu posso abrir essa dependência para um time de arquitetura, um time de dados, um time técnico, etc. Tá? Então, a gente vai... outra reunião emergencial aqui. A gente vai puxando isso ali nas dependências. O bom é que a gente já anexe e já abra a dependência e direcione para alguém, tá bom? Porque a história ela vai andando junto com a dependência. O ideal é que a dependência feche e a gente tem a história já pronta, sem barreiras, né? Sem blocos. Depois da dependência, o interessante é a gente trazer também. Tem algum ponto arquitetural? Tem que ser feita alguma mistura, alguma mexida arquitetural para que essa história seja entregue? Nesse caso, não. Depois disso eu vou ter uma parte de analytics. Quais são os pushes que eu gostaria de disparar dentro dessa funcionalidade? Quais são as perguntas que eu, como área de dados, eu gostaria de responder para essa funcionalidade? Exemplo, quantos usuários enviam documentação? Quantos documentos são rejeitados? Aí ela serve para me responder. Qual é a taxa de clique em enviar documentação? Qual é a taxa de clique no botão cortar? Qual é a taxa de clique no botão fechar? E aí a gente vai colocar, tá? Depois da parte de analytics, a gente pode botar um KPI. Qual é o meu indicador-chave disso daqui? É aumentar a aprovação de documentação via aplicativo, reduzindo assim, né, a quantidade de pessoas indo até a agência. Exemplo. Então, eu coloquei dentro daquele meu escopozinho da história isso daqui tudo, tá? Lembrando, então, eu falei que eu tenho que ter um título, eu tenho que ter uma descrição. Então, isso aqui que eu falei para vocês agora foi descrição. E eu tenho que ter lá no final os critérios de aceite. Quais seriam os critérios de aceite dessa história? Do ponto de vista de negócio, eu como negócio, quais são os critérios que eu posso dar ok que essa história foi entregue? Então, um dos critérios é que eu consiga fazer funcionalmente, né? Eu consiga subir o arquivo. Então, eu consiga testar que eu subi um arquivo em PDF até 10 megas, ele seja aceito. Se eu subir um arquivo maior que 10 megas, eu tenho que ter uma tela de erro já. Então, eu tenho que ver que mensagem de erro é essa. E aí, já puxo os cenários de erro e os cenários de aceite dentro de um fluxo de usabilidade. Eu preciso, por exemplo, ver a funcionalidade de cortar, girar, rotacionar e preview. Exemplo aqui, eu posso colocar isso ali. Eu vou precisar entrar, que estamos chamando para outra ali. Bom, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Deem uma curtida aqui no vídeo. Compartilhem. Deixem comentários, sugestões e dúvidas. E vamos tornar a agilidade mais fácil. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau.